Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu quero continuar as reflexões sobre o casamento usando um pequeno texto de Efésios capítulo 4 como a base. No final da mensagem de hoje eu darei a resposta à pergunta 1002 e uma nova pergunta para continuar incentivando o seu estudo da palavra do Senhor. Vamos começar em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Um texto que fala sobre a relação entre cristãos e a unidade que deve existir no corpo de Cristo, mas que, obviamente, se aplica também no casamento. Diz Paulo em Efésios 4, versículos 1 ao 3, como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como eu falei, ele está falando aqui principalmente sobre o corpo de Cristo, mas se eu devo mostrar essas atitudes para com irmãos em Cristo, pessoas de outras famílias, talvez que eu pouco conheço, eu não preciso ter as mesmas atitudes para com a minha própria esposa, de agir com humildade e mansidão, com paciência, suportando e assim procurando manter unidade e paz no casamento e no lar. Eu quero comentar hoje sobre exatamente isso, a importância da nossa paciência no casamento. Quando nós entramos no casamento, geralmente temos pouco entendimento da outra pessoa. Homens entendem muito pouco sobre as mulheres, as emoções e os desafios que elas enfrentam. E, para ser justo, elas entendem talvez muito pouco também sobre os homens. Nós temos que ajustar a vida. Temos que aprender como conviver, como lidar com as pequenas coisas do dia a dia e as grandes decisões ao longo da vida. Nem sempre ele vai mostrar todas as atitudes que ela espera. Ele não vai mostrar a mesma maturidade, por exemplo, que o pai dela mostrava durante anos de vida da juventude dela. E ela também não vai mostrar todas as atitudes e capacidades que ele viu, talvez, na sua própria mãe. Paciência. O crescimento exige tempo. E quando nós amamos a outra pessoa, demonstramos essa paciência enquanto aquela pessoa cresce, aprende e, aos poucos, consegue corresponder melhor às nossas expectativas. E, às vezes, a paciência é necessária para não criar expectativas que vão além da realidade, da capacidade real da outra pessoa. Ele diz também no mesmo versículo 2, suportando uns aos outros com amor. Quando amamos a outra pessoa, podemos aguentar algumas coisas, suportar pequenos deslizes ou alguns hábitos que talvez não sejam do nosso agrado. Porque amamos aquela pessoa, realmente desejamos o bem dela e procuramos viver em paz. O texto de Efésios capítulo 2 se aplica no corpo de Cristo e se aplica no casamento, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pense nisso, na maneira de tratar sua esposa ou seu marido, para viver na paz e ajudar um ao outro na caminhada para a vida eterna. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 1002. Organize cronologicamente os reinados dos seguintes reis: Salomão, Saul, Roboão e Davi. A sequência certa: Saul, Davi, Salomão e Roboão. Colocando isso no contexto bíblico da história, sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel. O relato disso no livro de 1 Samuel. Davi foi o segundo rei, o reinado dele descrito em 2 Samuel. Salomão, o terceiro, 1 Reis, capítulos de 1 a 11. E Roboão, o filho de Salomão, continuou reinando depois da morte do pai dele. E o relato resumido do reinado dele
em 1 Reis, capítulo 14. Então, a sequência certa: Saul, Davi, Salomão e Roboão. E a nova pergunta: quem é o Senhor do sábado? Alternativas: A. Moisés, B. Jesus ou C. Pedro. Verifique sua resposta no próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Com paciência, podemos suportar com amor uma pessoa imperfeita, enquanto nós esperamos que nosso cônjuge também suporte uma pessoa imperfeita, para assim viver no vínculo da paz. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.